Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês, presbítero Nivaldo Abreu, passando aqui hoje para trazer mais. Hoje eu não vou pregar, não é devocional nada, hoje é mais um bate-papo, né? Eu passei aqui mais, quase que um desabafo, na realidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu passo muito tempo aqui fazendo as minhas devocionais, montando sermão, pesquisando. Eu gosto também, tem alguns sites de geopolítica que eu gosto de acompanhar, porque eu gosto de estar atento àquilo que está acontecendo em minha volta. E, ultimamente, queridos, uma coisa que tem me preocupado muito, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? E estão acontecendo de uma maneira que me preocupa. Mas me preocupa por quê? Existe uma frase, aliás, tem 3 textos na Bíblia que eu sou muito, mas muito repetitivo e vou continuar sendo, é de propósito. E um deles é quando fala que no final do tempo a fé de muitos esfriaria. E me preocupa a maneira com que as pessoas que eu falo, elas enxergam isso, a leitura que elas estão fazendo desse texto. Elas estão usando isso para justificar o seu esfriamento da fé. Quando a Bíblia não fala isso, a Bíblia apenas nos alerta, né, sobre isso, que isso era algo que iria acontecer, é inevitável, mas ela não coloca o nome de ninguém, ela não diz que é a minha, ela diz que a fé de muitos. O que é que eu vejo? Como é que eu vejo isso? Eu vejo isso como um alerta, querido, né? Como o próprio Senhor me chamando a atenção, me dando uma dica, olha, é por aqui o caminho, você precisa estar alerta, você precisa estar atento a tudo que está acontecendo. E essa semana, quando eu estava vendo agora essa questão do marco civil da internet aqui no Brasil, que foi praticamente extinto, né? E até agora, na realidade, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas de uma coisa eu tenho certeza, queridos. Não tenha dúvida, logo, logo nós vamos estar sendo sarciados, né? Naquilo que nós vamos pregar, talvez a gente vá passar por algum tipo de censura ou de alguma avaliação daquilo que você vai pregar, daquilo que você vai falar na internet. Haja visto que essa semana agora também na Europa já estão também fazendo a mesma coisa com o mesmo modus operandi aqui do Brasil. O que significa dizer que isso não é uma coisa só aqui do Brasil, só do nosso Supremo, não. Isso vem de longe. Isso é algo que está sendo investido muito dinheiro em cima disso, né? Porque há toda uma agenda a ser cumprida, há um propósito desses caras a fazer. Muito embora eu diga para você o seguinte, que o que menos me preocupa é porque um dia tudo isso vai cessar. E a minha luta é por isso, né? Um outro texto que eu fico muito preocupado é que quando a palavra diz, né, que a nossa luta, ela não é contra sangue nem carne, mas ela é contra as potestades espirituais, né, aquilo que vive no mundo espiritual. Queridos, nós não temos atentado para isso. Eu vejo as pessoas falando e as pessoas estão 80% do dia a dia voltado para as coisas da carne, para aquilo que é palpável, para aquilo que é visível. Nós não aprendemos, né, a trabalhar aquilo que é invisível na nossa vida, que é ali que está o grande segredo. Tanto a fé, daquilo que, né, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, né? Mas nós temos olhado para aquilo que é palpável, daquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, né? E aí, o que é que acontece? Com isso, o mundo espiritual tem avançado com uma velocidade muito grande, mas isso por quê? Porque nós estamos cedendo o terreno, porque nós estamos focados em tudo que é carne, em tudo que é visível, que é palpável, e não nos damos conta dessa luta espiritual que está acontecendo em nossa volta. Eu li já há algum tempo atrás, eu já falei isso aqui, o caderno do cárcere, né, do Gramsci, que ele falava, ele estava tentando entender por que, que o comunismo não estava dando certo. E ele descobre que o erro foi ter atacado duas instituições fortes, que era a família e a igreja. Esse foi o grande erro deles. E aí, então, quando ele escreve esses 10 cadernos do Cáceres, ele começa, então, a traçar uma estratégia. Ele descobre que a maneira de você instalar o comunismo numa nação é quando você consegue dominar a igreja e a família, né? Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar as crianças, os nossos filhos, nos colégios, na escola, a doutriná-los na escola. E eles sendo doutrinados, eles é que vão doutrinar os pais. Eles é que vão fazer esse trabalho de formiguinha dentro de casa. Não pense você que eu estou falando besteira não, que isso é uma grande verdade. Nós temos hoje uma geração
que foi extremamente doutrinada pela esquerda e que está sendo usada e manipulada para nos doutrinar. Gente, hoje eu estava vendo um ato em São Paulo das pessoas na rua com bandeira pedindo a aprovação do IOF, do imposto. As pessoas querendo pagar imposto. Gente, isso não é doutrinação? Olha, se eu vou querer, né? Eu, Nivaldo Abreu, assalariado, pagar mais imposto? É claro que não. E as pessoas estavam lá como raça de manobra, né? Todos lá com bandeira, invadiram a agência do Itaú, né? Aquela doutrinação do ódio, né? Eu contra eles, né? Do que o rico é meu opressor, o rico é meu inimigo, e nós não entendemos que, imaginem, né, queridos, eu falo, conversando esse tempo com um jovem que tem essa linha de pensamento, né, sobre o rico, e eu perguntei para ele se ele já tinha feito o análise assim de todo mundo rico, né, se todo mundo fosse rico. Ele disse, pô, que seria legal. Eu digo, tá, e quem plantaria para você? Quem iria construir a tua casa? Quem iria limpar o lixo que o mundo produz? Quem iria fazer isso? Porque o rico não faz. O rico não faz. O rico investe na produção, nas empresas, para gerar emprego. Que aí sim, nós, os pobres, vamos então fazer essa parte. E são eles que vão pagar para isso. Então, imagine todo mundo rico, ou então imagine todo mundo pobre. Cara, não dá. Então as pessoas não conseguem entender isso, né? E aí eu vejo que você fala e ninguém quer ouvir, ninguém quer te ouvir. Os homens estão ficando soberbo, amantes de si próprio. Olha aqui, ó. Você olha toda hora, você tá assim, ó. O cara tá assim, ó, né? Se fotografando, se autoelogiando, se autopromovendo, né? E a Bíblia fala que essas pessoas possuem um amor excessivo por si próprio, né? E esse amor excessivo por si próprio, né? É o desejo dele estar acima de tudo, né? Incluindo o próximo e Deus, né? E aí ele é uma pessoa vazia de tudo. Então o que me preocupa, querido, né? O que eu tenho visto hoje é que a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Eu sempre digo assim, olha, as pessoas lutam por pessoas, lutam por homens, né? Querem eleger esse, ou querem eleger aquele, mas não botam isso nas mãos do Senhor. Primeiro é Deus. Se você não orar, né? Eu estava vendo essa semana também uma outra coisa assim, que hoje qualquer coisa que você coloca na internet, qualquer piada que você coloca na internet viraliza. Mas se você botar um texto, inclusive esse que eu estou falando aqui agora, para você conseguir 10, 15 pessoas dando um like para você ou compartilhando, é difícil. Agora, bota um escândalo, como aconteceu essa semana, né, do pastor, eu não vou nem citar aqui igreja, nada, nem local, que foi pego, né, em adultério. Nossa, viralizou. E aí interessante é que o que viralizou no meio dos próprios evangélicos, né? Nós não precisamos de inimigo, porque o próprio evangélico, muitas vezes, não estou generalizando, mas a gente faz alguma coisa aqui, as pessoas já pegam, já colocam na internet, já saem, olha, a igreja fez isso, o fulano fez aquilo. Gente, não é por aí. A nossa função, nosso papel é de amar, é de perdoar, é de orar. Acontece que essas coisas acontecem por sua culpa também, porque você não está orando. Você não está lutando contra o mundo espiritual. Você está focado na carne. Isso é carne. Quando você olha para essas coisas em sua volta, né? A mesma coisa, por exemplo, você vai numa igreja e aí você vem de lá. Se eu perguntar para você qual foi o texto que o pastor pregou, você não sabe. Mas você sabe a roupa que a menina que foi cantar estava, né? Se ela ficou no culto depois do louvor, se ela não ficou, você sabe o detalhe de tudo, né? E aí você sai de lá com um monte de críticas, e aí você acaba não indo mais para a igreja, porque não é a igreja que você imaginava que queria. Só que essa igreja, Deus queria usar você para ajudar a construir. Ou seja, que você fosse lá e que quando olhasse para essas coisas, você fosse um braço de Deus, você fosse orar para que essas coisas mudassem. Mas não, o que é que você faz? É mais fácil eu ficar do outro lado, eu fico do lado dele. Aí eu fico igualzinho a ele, só que eu não consigo me enxergar dessa forma. Eu me enxergo como um cara santo, ou seja, um religioso que vê defeito em tudo, mas não consegue ver o amor de Deus, não consegue expressar o amor de Deus na vida de outras pessoas para que isso mude. Então, eu me preocupa esse tipo de situação que eu estou vendo nos dias de hoje, né? E aqui, na rádio, aqui a gente tem um programa todos os dias
e eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe saudável, uma equipe que tem prezado pela palavra, né? Pastora Dora, pastor Fabrício, pastora Cris, missionária Rose, evangelista José Pacífico, são pessoas que têm trazido palavra, né? E palavras fundamentadas na Bíblia. Nós não pregamos aqui achismo, nós não pregamos nada que não seja cru. Eu não gosto, inclusive, é uma das coisas que eu gosto de falar para as pessoas, que eu não gosto de pregar aquela teologia da prosperidade. Não que a riqueza seja um pecado que você adquirir. Não, é que isso para mim causou um mal muito grande no Evangelho. As pessoas passaram a vir para a igreja não mais por causa da salvação, mas por causa de alguma promessa, né? Nós começamos a contemplar mais as mãos de Jesus por aquilo que ele podia me dar do que a face dele, ou por aquilo que ele já tinha me feito, que era a graça, né? E aí nós viemos para a igreja porque alguém me fez a promessa de comprar um carro, de comprar uma casa, de conseguir um marido, de casar. E na medida que o cara comprou o carro, o objetivo está alcançado, então ele não precisa mais ficar na igreja. Então, ele sai, porque ele já alcançou. Eu casei, não preciso mais ficar na igreja. Os objetivos vão sendo alcançados. E a graça se perde. Né? A salvação não é importante. Nós trabalhamos cura das pessoas, cura física. Só, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você possa estar mandando pessoas extremamente saudáveis para o inferno. Por quê? A primeira coisa que você tem que trabalhar é o espiritual. Ninguém faz mais o plano de salvação, né? Por quê? Você fazendo o plano de salvação, você já ministrou a cura, porque no céu não entra enfermidade. No céu não entra enfermidade. Então, nós estamos buscando valores que não agregam mais a cruz, que não nos levam mais para a cruz. Nós descemos da cruz, nós banalizamos a graça do Senhor e nós estamos pregando um evangelho light. Hoje, se você for pregar numa igreja, falar numa igreja aquilo que eu estou falando aqui, nossa, ninguém quer te ouvir. Ninguém quer te ouvir. Você é radical. Você é ignorante, é radical. Eu prefiro ser chamado assim, querido, mas eu não vou compactuar com aquilo que é errado. Eu tenho amigos meus que, por amor a eles, eu vou lá e denuncio o pecado que eles estão cometendo. E às vezes alguns gostam, alguns não gostam, mas eu quero encontrar eles na glória. Né? Eu quero encontrar eles na glória. Para mim encontrar eles na glória, eu preciso ser verdadeiro com eles aqui, porque senão eu não vou encontrar eles lá. Né? Eu preciso ser verdadeiro. E a verdade, queridos, a verdade é um antibiótico para uma infecção, vamos dizer assim. Qual é a infecção? A infecção é o pecado. O pecado, se você não cura, ele vai se alastrando. Né? A infecção ela vai se alastrando. Agora, quando eu entro com o remédio, qual é o remédio? O remédio é o amor e o perdão. Né? E por amor, eu tenho que fazer essas coisas por amor. Né? Quando eu vou advertir alguém, eu tenho que fazer isso por amor. Eu não estou dizendo aqui que eu vou chegar lá, eu vou condenar esse cara, eu vou dizer esse cara até. Não. Até porque, querido, todos nós cometemos erros. Todos nós. E todos nós somos necessitados da graça, da misericórdia do Senhor. Então hoje eu estou fazendo isso aqui mais como um desabafo, né? A você, principalmente aos jovens, né, que fala-se muito em avivamento. Queridos, não vai haver avivamento se não passar pela tua atitude de orar, de buscar ao Senhor, né? E eu peço a vocês uma coisa, racionalidade. Essa é uma outra coisa que muitas pessoas me criticam porque eu falo muito isso. Eu não gosto muito de coisas emocionais, tá? Porque eu posso garantir para vocês aqui de que se eu me predispor aqui a fazer algo baseado na minha força, na minha vontade, eu vou trabalhar um sermão emocional para trabalhar o emocional das pessoas, aquilo que elas precisam hoje. E eu vou fazer essas pessoas até chorarem. Só que elas saem vazio de Deus, vazio de tudo. E eu não gosto disso, porque a emoção ela tem um tempo de validade, né? Quando as pessoas saem da presença daquele evento, né, daquele modelo que está sendo aplicado, a coisa passou da porta para lá, a coisa começa a esfriar, porque era a emoção. Agora, quando é razão, o que é razão? É quando eu olho para um texto como esse aqui, que fala sobre a fé, e que eu começo a analisar ele. O que é que o Senhor quer falar comigo aqui? O que é que o Senhor está falando comigo aqui? O que o Senhor está dizendo aqui para mim é o seguinte, é que essas coisas vão acontecer, e Ele está me dando um alerta. E aonde é que eu vou buscar isso? É nele mesmo. É conversando com Deus, é falando com Deus, é lendo a palavra, é orando e buscando o discernimento, buscando do Senhor o discernimento para você viver esses dias maus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você.
Eu acho que ninguém tem ainda ideia do que é a volta do Senhor. Ninguém tem. Ninguém tem ideia. E imagine você sentado diante do Senhor e Ele abrindo o livro e dizendo: lembra disso aqui que você fez? Lembra desse dia aqui que você não foi orar? Embora eu tivesse te chamado, eu tivesse te mostrado vários momentos que eu coloquei para você e você usou de várias desculpas. E o Senhor vai começar a enumerar. Só que eu quero chamar a tua atenção que essas coisas vão acontecer num momento em que não tem mais volta. Isso vai acontecer quando você já estiver diante do Senhor. E aí você está diante de um Deus, né, que eu quero também chamar a tua atenção, que todo mundo acha, né, que Jesus é o Cordeiro Santo que vem como um cordeiro. Não, que ele veio como um cordeiro, mas ele não vem mais para ser açoitado, ele não vem mais para morrer porque ele já foi açoitado, ele já sofreu e ele já pagou o preço e ele já ressuscitou. Agora, querido, ele vem como leão da tribo de Judá, ele vem como justo juiz e ele vem para fazer justiça. E o que é justiça, querido? É saber que você teve todas as oportunidades. Hoje você tem todas as oportunidades, principalmente no Brasil, de conhecer Jesus. As pessoas querem conhecer a Deus. Eu sempre digo aqui, cara, é a coisa mais fácil do mundo é você falar de Deus para as pessoas. Todo mundo concorda contigo. Você fala de Deus, todo mundo concorda contigo. Todo mundo serve a Deus. E aí, independente da religião que você esteja, todo mundo serve a Deus. Se você for numa tribo mais remota, né, lá no meio do mato da Amazônia, vai ter um altar lá e vai ter um Deus lá. Tá? O problema é quando você fala de Jesus. Ah, meu amigo, aí é que é o problema. Quando você fala de Jesus, por que é difícil? Porque Jesus vai dizer para as pessoas o seguinte: querido, você crê em Deus, então entenda o seguinte: eu, o filho dele, sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai chegar no meu Pai se não for por mim. Agora, como é ir ao Senhor? É seguir os passos dele, é ver aquilo que ele coloca na sua palavra, ver aquilo. Jesus, ele não fazia absolutamente nada sem antes orar, queridos. Jesus orava de manhã, de tarde e de noite. Agora imagine se Jesus, que era Jesus, ele tirava tempo de oração 3 vezes ao dia. Imagine nós, meros mortais. Queridos, às vezes tem coisas que eu fico muito, né, muito preocupado, porque aquilo que eu digo, as pessoas, às vezes eu vejo pessoas chorando na igreja, com os braços levantados, pulando, mas não é não é a mesma pessoa que eu vejo lá fora, porque ali está trabalhando emoção. Você precisa trabalhar racionalidade. Eu preciso trabalhar racionalidade. Tá? E, queridos, todos os dias eu estou indo para a igreja de manhã cedo orar, e embora o frio está grande, mas eu não darei ao meu Deus nada que não me custe. Tá? E é o que as pessoas mais usam, essa desculpa de que eu não tenho tempo, outra hora porque está frio, outra hora porque eu tenho que trabalhar. A minha filha também trabalha, mas antes de ir para o trabalho ela vai comigo para lá orar. E de lá ela vai para o serviço. Ela vai, o que é que a gente vai fazer lá? Inclusive na frente da minha igreja tem uma academia lá que o pessoal chega às 5 horas da manhã, está lotado. Todo mundo cuidando do corpo, né? Cuidando, malhando, aquela coisa toda. E na frente é a igreja, e eu boto lá que eu chamo aquilo ali de Academia da Alma. E a Academia da Alma eu vou lá de manhã cedo para poder me orientar, poder buscar de Deus uma orientação para viver esse dia, né? Querido, se eu não fizer isso, já fazendo isso já é difícil. Já é difícil porque essa luta espiritual, ela é 24 horas, não, ela é 26 horas por dia. A palavra diz que o inimigo anda ao teu derredor, né? Agora, eu luto contra o inimigo vencido, ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Agora, qual é o objetivo dele? Ele não quer ir sozinho. Deixa eu te falar uma coisa para você. O diabo não foi feito para você. Aliás, desculpa, o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Vai para o inferno aquele que por escolha. Porque eu posso escolher hoje o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz os caminhos, não. Ele diz o caminho. Então, para não ficar muito longo aqui, queridos, né? Eu quero só dizer para você o seguinte. Eu tenho, assim, me preocupado muito nos últimos dias, porque eu não tenho dúvida, por aquilo que eu tenho assistido todos os dias, pelos vídeos que eu tenho assistido, pela maneira com que eu vejo a igreja, às vezes, tratando certas situações, né? Pela banalização do evangelho que está sendo colocado. Gente, tem coisas que a gente está vendo na igreja que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o Senhor,
né? Não tem nada a ver com o Senhor. Isso me preocupa. Me preocupa e o número de pessoas que estão sendo arrastados para esses movimentos. São movimentos, não é evangelho, é movimento do homem, né? O homem se movimentando de uma maneira erradíssima, né? E isso me preocupa. E aí me preocupa essa frieza espiritual com que as pessoas estão tendo e lendo, fazendo uma leitura errada da Bíblia apenas para se auto-justificar. Ao invés de eu dizer assim, gente, eu preciso buscar porque eu estou esfriando. Não, eu digo, não, já é normal, o Senhor já disse que ia ser assim. Isso não é verdade. O Senhor me alerta. Eu já fiz isso várias vezes, né? Que tipo de amor eu tenho por Deus? Existe uma história muito antiga, que era de um jovem escrevendo, tanto é que nessa época ainda a história falava em missiva, né? Carta para a namorada e dizendo para ela que amava ela de uma maneira extraordinária. Ele atravessaria o deserto de Saara para estar uma hora com ela. Ele enfrentaria as maiores tempestades para estar um tempo com ela. E ele foi enumerando, né? E ela foi achando aquilo o máximo desse amor tão grandioso que ele falava emocionalmente para ela, né? E ele vai falando, então, quando chega no final de se despedir, e agora, né, hoje ele fala isso através do WhatsApp, né, e até às vezes até com vídeo, e ela chega no final e diz assim, você vai vir aqui hoje? E depois de tudo isso que ele falou, ele vai dizer para ela o seguinte, se não chover eu vou. Esse é o amor que nós temos por Jesus, o amor que nós temos por Deus, é um amor limitado, um amor que às vezes não é verdadeiro, né? É um amor de promessas, 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 mas na hora da ação efetiva nós estamos falhando e muito, porque nós não estamos buscando a unidade da igreja através da oração. Você faz uma reunião, queridos, eu vejo líderes de igreja subindo no púlpito para convocar os irmãos para reuniões de oração no local onde ele não está. Ele convida os outros para ir, ou seja, coloca um jugo nas costas do outro que ele não carrega. Isso é triste, isso é muito triste, sabe? E é uma das áreas mais difíceis da igreja, é louvor e adoração. Louvor e oração. Ninguém quer orar. Ninguém quer orar, ninguém tem tempo para orar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que você não vai encontrar tempo, é para Deus. Você não vai encontrar tempo para ler a Bíblia, você não vai encontrar tempo para orar. Se você não, e porque isso é uma questão de escolha, de atitude, tá? Eu já falei aqui que a minha esposa, lá muitos anos atrás, a gente morava em Joinville ainda, e ela trabalhava em turno, e ela levantava muito cedo, 5 horas para ir trabalhar. Então ela não tinha tempo para oração, mas ela gostava de orar. O que ela fez? Ela tomou uma atitude. Ela mudou a sua maneira de agir. Ela passou a acordar, então, meia hora, aliás, 1 hora mais cedo, para poder ter 1 hora de oração antes de ir para o trabalho. Atitude. Atitude. Queridos, muitas vezes nós estamos confundindo, cara, sabe? A gente confunde. As pessoas falam que, mas eu sou, faz parte da minha personalidade. E nem sempre é personalidade. Nem sempre é personalidade, querido, né? Eu sempre digo o seguinte, vamos fazer aqui um exemplo. Eu levanto de manhã e a minha esposa está lá na cozinha fazendo café, ela está na pia fazendo café, e eu venho com o pé arrastando ainda, o rosto mal lavado, sento na mesa, não digo nem A nem B. De repente a companhia toca, ela vai lá e é um patrão, meu patrão, que está lá querendo falar comigo. E de lá ela grita que, olha, é o seu patrão. Eu vou lá, eu me levanto, todo faceiro, e vou lá atendê-lo. E de lá eu grito para ela o seguinte, amor, serve um cafezinho para nós? Peraí, amor? Por que amor? O que é que mudou daquele cara que chegou ali, mal conversou com a esposa, né? Mal conversou com ela, para esse cara que está chamando agora de amor lá na frente do patrão? Foi a personalidade ou foi a atitude? É atitude, não é personalidade. Não tem nada a ver com personalidade. Personalidade é outra coisa. E aí nós nos escondemos atrás dessas coisas. Nós começamos a esconder os nossos erros, as nossas mazelas atrás dessas coisas. Não tem nada a ver com personalidade. Você precisa ter atitudes. Né? É comportamento, aliás. Né? Comportamento. O que mudou não foi a personalidade, mas foi o comportamento dele. Agora, imagine se você levanta de manhã, a minha esposa está lá fazendo café, eu levanto,
vou lá, dou um abraço, pergunto para ela como é que foi seu dia, a sua noite, dormiu bem. Cara, eu já estou começando o dia dela de uma maneira diferente, né? Ou eu saio, ou eu vou trabalhar e uma horinha tem um tempinho para ligar para ela e dizer, olha, como é que você tá tudo certinho, estou com saudade. Você prepara o ambiente para ela, você deixa essa pessoa, né, feliz. É assim que Deus espera que você haja com ele. Que você tenha esse comportamento, que você não foque, né, em algo que para dizer, ah não, isso aqui não dá, porque isso faz parte da minha personalidade. Não existe isso, meu amado. Não existe. O que existe são comportamentos que você precisa mudar. O novo nascimento exige isso. Existe uma mudança, a metanoia, mudança de mente. Então, quando você entende isso, você passa a viver uma vida completamente diferente e aí você começa sim a fazer diferença no mundo, porque aí você vai começar a trabalhar naquilo que é espiritual. Porque o diabo, ele quer que você use a tua mente nesse sentido, de achar, de se desculpar por tudo, sabe? Tudo que as pessoas falam para você, você não tem uma resposta, você tem uma desculpa. Então, quando você tem sempre uma desculpa, você não cresce, porque você não admite. As pessoas vão te dar um conselho, você não aceita. Você vem, quando as pessoas apontam alguma coisa, você ao invés de reconhecer, você dá uma desculpa. Então, quem dá desculpa não muda, não anda para frente. Quem dá desculpa ou fica parado no lugar ou às vezes até anda para trás. Queridos, eu vou parar aqui, eu já desabafei, né? E eu espero que você tenha entendido isso, mas eu quero te fazer um apelo. Olhe, pense em tudo que está acontecendo e entenda uma coisa, muito, mas muito próximo está o tempo em que eu não vou poder fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, falar do amor de Deus para vocês. Não vai demorar muito. E esse dia, quando chegar, que vai ser terrível para nós. Porque nem todos, presta atenção, nem todos estão preparados para a perseguição. Nem todos. Ouvir falar de perseguição é diferente de viver a perseguição. Ouvir falar de amor é diferente de amar. Ouvir falar de perdão é diferente de perdoar. Então, entenda isso. A única maneira que você tem para suportar esses dias maus é quando você carregar no teu coração a palavra do Senhor, quando você tiver esse entendimento, quando Cristo habitar em você verdadeiramente, quando Ele for o caminho, quando Ele for a verdade, quando Ele for a vida, aí você está pronto. Né? Muitas vezes, muitas pessoas dizem, eu gostaria de trabalhar na obra evangelizando. Queridos, primeiro você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar, porque o mundo... lembra lá quando aqueles homens foram falar, tentar expulsar o diabo, e o diabo diz o seguinte, o que o diabo faz? A Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Olha que coisa interessante. O diabo dando um testemunho de Paulo. Olha como o diabo sabia quem era Paulo. Ele disse, Paulo eu sei quem é. Paulo é um homem de Deus. Paulo é um homem comprometido com Deus. Mas e você? Então se prepare primeiro para não passar vergonha. Se prepare na palavra. A única forma de eu me preparar é através da leitura bíblica e através da oração. E nunca vá para fazer qualquer coisa sem antes conversar com Deus. Mas conversar com Deus, querido, às vezes não é falar. Às vezes é entrar no teu quarto, ficar em silêncio e deixar Deus ler o teu coração. Essa é a melhor maneira. Aí você consegue ouvir falar de Deus. Muitas pessoas acham que o sobrenatural é ver grandes coisas acontecendo. Não, querido, o sobrenatural acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Então que você possa ter esse entendimento, que você possa entender que eu estou aqui não para acusar ninguém, não é para acusar, eu estou aqui honestamente, querido, estou preocupado. Estou preocupado com a maneira acelerada que as coisas estão andando, as coisas do mal, que eu digo, no mundo espiritual. Está muito veloz demais e nós estamos muito acomodados. Nós estamos aceitando isso com muita passividade. Né? Eu já falei aqui que quando eu comecei no Evangelho, lá muitos anos atrás, a gente entrava na igreja, a glória do Senhor já estava descendo sem o culto começar, porque você olhava as pessoas de joelho no chão, que é a grande força da igreja, são os joelhos. As pessoas estavam intercedendo e o Senhor já estava se manifestando no meio da igreja. Aí você tinha os cultos maravilhosos, porque a presença do Senhor já era buscada desde o primeiro que entrava na igreja. Hoje, nós entramos e muitas vezes nós não vemos as pessoas de joelho, nós vemos pessoas assim, com o celular na mão, vendo TikTok, vendo WhatsApp e não tenho mais buscado a presença de Deus.
né? Então, nós nos tornamos, os crentes modernos, nós nos tornamos, fizemos, o nosso culto virou muito no automático, né? Agora é hora de orar, agora é hora de cantar, agora eu ajoelho, agora eu levanto. Não tem mais aquela ação proativa, né? De orar, de buscar. Gente, o culto parece que está meio pesado. Eu vou orar, eu vou interceder. Seja um intercessor o tempo todo. Busque a presença de Deus. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha a coragem de assistir até o final, que você tenha a coragem de compartilhar esse vídeo, que você tenha a coragem de dizer para mim, né, o que você acha daquilo que eu falei. Se você achar que eu estou cometendo alguns erros aqui, eu faço questão que você me diga. Eu não vou te cortar, eu vou analisar junto com o Senhor, né? Mas tudo que eu quero é ser honesto contigo. Cuidado, cuidado como você está vivendo a tua vida hoje, com esse evangelho light, um evangelho que não te cobra absolutamente nada, um evangelho que não te custa absolutamente nada. Cuidado com esse evangelho. Que Deus te abençoe e até uma próxima.